Olá, Regina falando, graça e paz, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é quarta-feira, 3 de maio de 2023, agora são 8h24 da noite. Deixa eu mostrar uma operação aqui que eu deixei aberta hoje à tarde. Na parte da manhã não tive tempo de fazer nada no mercado e à tarde eu vim dar uma olhada no que estava acontecendo e eu abri uma operação aqui, ó. Era umas 3 e pouco, quase 4 horas da tarde, eu abri uma operação aqui, ó. Fiz uma entrada aqui, o meu stop ele estava aqui, ó. Meu stop estava aqui, ó, um pouquinho abaixo dessa mínima. Aí agora quando eu vim olhar o que o mercado estava fazendo, eu vi que o preço arrebentou lá para cima, né? Aí eu puxei o meu stop para essa região aqui, ó. A minha expectativa é sair aqui em cima, ó, próximo do duplo zero, né? O triplo zero, que seria 167000, rompendo a máxima do ADR do dia. O preço, ó, ele está com dificuldade de romper essa máxima aqui, ó, que é a máxima do dia anterior. Ele deu um toquinho lá, mas ele não chegou a romper com força, tá? Ele rompeu por quê? Porque quando põe essa setinha aqui no gráfico para mim, ele mostra a última máxima válida, assim como ele está mostrando aqui, ó, a última mínima válida, tá? Então significa que o preço ele superou essa máxima, mas ele superou com um pavio, né? Vamos aumentar o zoom do gráfico, ok? Se eu aumentar o zoom do gráfico, você não consegue ver lá atrás, não consegue enxergar lá atrás. Mas enfim, eu deixei o stop aqui, ó. Era até um stop um pouco mais longo do que eu costumo deixar. Por quê? Porque o mercado ia fechar aqui, né? Eu deixei a operação aberta. Então, eu deixei o stop um pouco mais longo por conta da abertura, né? Sempre no momento da abertura das bolsas, depois que faz aquela pausinha, tem uma certa volatilidade, né? Fica um spread grande. Então, eu deixei um pouco longo o stop aqui para não ser estopada de bobeira. E aí, para minha surpresa, né? Eu até achei que ele fosse lá, mas eu não achei que ele fosse fazer isso tão rápido assim, logo depois da abertura, né? Eu achei que ele fosse fazer isso durante a madrugada, mas enfim, tá indo lá, né? Rompeu, ó, a máxima do dia anterior tá aqui, ó. Máxima do dia anterior tá aqui. A máxima do ADR tá aqui, ó. Vamos ver se vai. Hoje eu estava lendo alguns comentários dos vídeos, né? E uma pessoa falou assim: você podia explicar passo a passo como é que é esse operacional. Mas, poxa vida, todo dia, quase todo dia, ou toda vez que eu mostro uma operação, eu estou falando desse operacional. O que eu observo nesse operacional? Primeiro, vá nos tempos gráficos maiores, vai lá no H4, no diário, no H1, vê qual é a tendência principal do par. Vamos lá, ó, vamos dar uma olhada no H4. O que o preço está fazendo no H4? Subindo. Se o preço está subindo, a minha preferência vai ser por compras. No diário, o que está acontecendo no diário? Vamos dar uma olhadinha no diário? No diário está o mesmo cenário, tá? Ó, preço subindo. Ó, preço subindo. Se o preço está subindo, está numa tendência de alta, a minha preferência será por compras. Por quê? Porque eu vou andar a favor da tendência, vou executar as minhas operações a favor da tendência. Ok, já sei que o preço está, né, que essa paridade está em tendência de alta. Vou lá nos 15 minutos. O que eu vou observar nos 15 minutos? Quando eu olho para os 15 minutos, isso também foi uma dúvida de uma outra pessoa que eu já respondi no outro vídeo. No outro vídeo não, respondi no comentário, né? A pessoa falou para mim assim, na operação de ontem, por que você comprou, né? Que eu fiz uma compra ontem. Fiz uma compra ontem, mais ou menos aqui, ó, tá? Fiz uma compra por aqui ontem, bem na abertura
sessão de Nova York e saí. Eu queria sair aqui, mas eu saí um pouquinho antes, acho que eu saí por aqui, tá? E aí a pessoa olhou para esse gráfico e viu esse cenário aqui, ó. Aí ela falou assim para mim: por que você comprou se o par estava em tendência de baixa? Não estava em tendência de baixa. Na temporalidade maior, como eu mostrei no D1, no H4, o preço está subindo, tá? Precisa tomar cuidado com essa leitura. No M15, se eu me basear só pelo M15, eu vou achar que o preço está caindo, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. Se eu sei que o preço está subindo, então eu vou procurar por compras, tá? E o que aconteceu aqui para eu pensar em comprar? Bom, além da tendência principal que é de alta, a gente teve o preço abrindo nessa região aqui, ó. A abertura de quarta-feira foi nessa região aqui. Aí a gente tem essa lateralização aqui, ó, dentro da seção de Tóquio. Quando o preço sobe, ele rompe, né? Ele rompe esse caixotinho aqui da seção asiática. E na seção de Londres, ele eleva um pouco o preço, volta para testar seção de Tóquio, sobe, faz um topo duplo, morro. Tem um cara que fala morro duplo, eu achei interessante isso. Então vamos lá. Aí ele faz um morro duplo aqui, ele volta de novo para dentro da seção asiática, para praticamente 50%, né? Ó, da seção asiática. E aí quando eu vejo que o preço ele faz essa pernada de queda aqui, ó, e ele está próximo dessa região, ó, próximo dessa região aqui, que é aquela zona dos grandes players, próximo desse número redondo, o que eu faço? Eu faço uma compra aqui, ó, bem aqui. Quando essa vela aqui fechou, eu fiz a compra, deixei meu stop aqui, até porque eu não ia poder ficar observando essa operação e eu sabia que o mercado ia fechar e tem aquele spread, né, que fica largo quando abre, depois da pausa. Então, eu deixei o stop um pouco mais longo e larguei a operação aí, na expectativa de que ele viesse buscar essa região aqui, ó, rompendo máxima do dia anterior. Eu sempre olho máximas e mínimas de dias anteriores, olho onde é que está o ADR. O que o ADR faz? O ADR diz para mim a média em pips que o par se movimenta por dia. Então, eu vejo o ADR através dessas duas marcações aqui, ó, máxima do ADR, mínima do ADR. Então, eu tenho esse caixote aqui para trabalhar. Onde eu vejo o ADR também? Aqui, ó. Ó. Só que aqui ele fala que é ATR, mas é a mesma coisa, ó. Aqui ele fala que o par se movimenta uma média de 156 pips por dia. Hoje ele já movimentou 127. Por que isso é importante para mim? Porque se eu sei que o par se movimenta 156 pips em média, é uma média, tá? Pode ser para mais ou para menos. Ontem, por exemplo, ele andou mais de 200 pips. Então, se eu tenho essa média, não adianta eu entrar numa operação de day trade querendo pegar 300 pontos, 300 pips. Se eu sei que ele tem uma média para se movimentar, para isso que serve o ADR. E aí eu vou observando que estruturas o preço está fazendo, de alta ou de baixa. Olha aqui, ó, quebra de estrutura, ó, aqui em cima, ó, quebra de estrutura, aí ele volta para cá, ó, quebrou essa estrutura, tá testando essa estrutura. Então, o que o preço está fazendo? O que o preço está fazendo? Estrutura de alta. Aqui, ó, ele até tentou reverter esse movimento todo de alta, mas ele não conseguiu. Ele segurou aqui, bem onde eu entrei, e agora está continuando a movimentação de alta, vindo romper outras estruturas, tá? Por isso que eu estou querendo sair lá em cima. Então é isso, não tem segredo nesse operacional. É que você olha para essa tela,
e você vê um monte de indicador, daí você pensa, nossa, esses indicadores aí, esse setup, esse layout é o santo graal. Não é o santo graal. Esses indicadores, eles só ajudam que eu localize no gráfico as informações que são importantes para mim. Tá? Eu posso ver isso a olho nu, mas eu prefiro colocar no gráfico ali para não passar nada desapercebido. Então, eu tenho no gráfico máximas e mínimas de dias anteriores, eu tenho os números redondos, que funcionam para mim como regiões de suportes e resistências ou zonas de oferta e demanda. Eu tenho esses retângulos que você vê no gráfico, são as seções, ó, seção de Nova York, seção de Londres, seção de Tóquio, ó, Londres, Nova York. Por que as seções são importantes? Porque os preços se movimentam dentro das seções. São dentro das seções que você vê a maior movimentação do preço. Onde acontecem essas maiores movimentações? Dentro da seção de Londres e da seção de Nova York. Isso aqui que você está vendo, ó, dentro da seção asiática, é atípico, tá? Na seção asiática não são todos os pares que se movimentam. Então, os melhores horários para você operar são a partir das 4 da manhã, que é a abertura da seção de Londres, às 10h30, a abertura da seção de Nova York, até umas 4 da tarde você ainda consegue fazer algum tipo de operação, mas eu diria que os melhores movimentos acontecem até 1 da tarde, mais ou menos, tá? Então, é isso que eu observo. Não tem mágica nenhuma aqui, tá? Os indicadores, eles só me auxiliam na tomada de decisão e na visibilidade das coisas que são importantes para mim. É simples assim. Vou colocar no M5 para filtrar melhor essa saída. Ó. Bora lá, ó. Eu vou colocar essa saída aqui. Ou ele arrebenta lá para cima, ou ele vem aqui para baixo e eu quero sair da operação, tá? Se ele vier aqui, ele vai me dar 100 e poucos pips. 121 pips, 80, quase 81 dólares, tá? Se ele fosse lá em cima, a ideia era sair com 100 dólares, por isso que eu tô saindo aqui no meio do caminho, ó. Após o rompimento da DR, o preço pode vir buscar essa região aqui, ó. Que é o 1677000. Isso se ele rompeu a DR. Eu gosto de operar bastante esse par, por quê? Porque ele vai de um extremo ao outro, às vezes no mesmo dia, tá? Então, eu tenho a mínima do ADR aqui, ó, e a máxima aqui. Ele pode só fazer esse movimento aqui, ó, dar um totalzinho aqui no ADR e começar a descer. E nada impede dele vir aqui, ó, no outro ADR, tá? Eu acredito que o preço vai me estopar aqui, ó, porque olha o tamanho dessas velas, né, ó. Tudo sem força, então é bem capaz do preço consolidar aqui, ó. Se eu colocar no M15, ó, olha lá atrás. Aqui eu tô dentro de uma zoninha de briga, olha aqui atrás, ó. Como o preço ficou encalacrado ali, ó. E ele já deu um totozinho na máxima do dia anterior, tá? Então tá tudo certo. Eu não quero pegar uma retração muito grande, né? Ó.
Aqui ele tenta descer e não consegue, né? Falha. Ó, eu não quero pegar tipo uma retração assim, ó. Então, se ele me tirar aqui, tá tudo certo, tá? É válido. Olha aquela velhinha lá, ó. Aquilo ali é um pin bar, ó. Sinaliza uma probabilidade de reversão do movimento. Então, tudo certo. 120. Pronto, estopou a operação, tudo certo. Agora o preço pode vir testar. Opa, ó, ele pode vir testar toda essa região aqui, ó. Tudo isso aqui é ineficiência do preço, tá? Essa vela grande aqui, ó, uma hora o preço vai voltar aqui. Então ele pode vir aqui, ó, testar 50% dessa região, ó, ou arrebentar tudo aqui para baixo, tá? Se ele fizer esse movimento aqui, ó, pode vir aqui e voltar, ou pode vir aqui e voltar, tá? Agora já peguei a fatia que eu queria, tá tudo certo aqui, tá? Não achei que fosse fazer isso agora à noite, né? Achei que isso ia acontecer durante a madrugada, mas beleza, tá tudo certo. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo auxilie você de alguma maneira. Se ele te auxiliou, dê um like, comente, compartilhe. Desejo que você tenha uma excelente noite de quarta-feira, que a sua quinta-feira seja abençoada, que você possa receber todas as bênçãos, transformações e livramentos que você necessita. Eu digo isso em nome de Jesus. Amém. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui.